e iniciar, né, fazer uma introdução a esse assunto da antropologia filosófica. Primeiro, a antropologia é o estudo do ser humano, né? O que é o homem? O que diz respeito ao homem? Quais são as suas aplicações? O que representa ele no meio do mundo, da realidade, diante de Deus, diante do outro? Então, a antropologia vai nos dar a dimensão do que seria esse homem. E aí, filosófica cristã, porque aqui nós vamos fazer uma abordagem não teológica, tá? Isso não quer dizer que não vai levar em consideração a teologia propriamente, mas nós vamos fazer um entendimento mais filosófico. E também não quer dizer que a escritura não seja o ponto de partida da filosofia, mas nós queremos aqui propor, não o que partiu da minha cabeça, mas o que foi construído ao longo da história cristã, entre pensadores cristãos, que desenvolveram uma filosofia propriamente cristã, né? E não, é claro que vai conversar com outros tipos de filosofias, vai trazer algumas nomenclaturas, mas tudo isso ressignificando ao que a Escritura diz acerca do mundo, que Deus diz acerca do homem, acerca da igreja, acerca da realidade. Então, nós vamos tratar aqui, continuar naquela temática que nós já estávamos falando, que é a cosmovisão, e aqui nós vamos trazer esse aspecto da realidade, que é um dos aspectos principais, digamos assim, do que a gente pode entender da realidade, que seria o que é o homem, né? Porque se o homem não faz sentido, todo o resto não faz sentido. Se a nossa vida ela não faz sentido, nada no mundo poderia fazer sentido. Então, com isso nós queremos entender o que seria o homem à luz de uma filosofia cristã, à luz de um entendimento cristão da realidade. E aí vamos começar lendo aqui a Escritura, em Gênesis, capítulo 1. Esse texto nós já lemos bastante, mas nunca é demais. Gênesis 1, do verso 26 até o verso 28. Diz assim a palavra de Deus: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então, essa narrativa da Escritura, nós já temos bem claramente que o homem é uma criatura, é um ser criado. E nós sabemos também que não só esse homem foi criado, mas ele foi criado à imagem de algo. E aqui o texto nos mostra que ele foi criado à imagem de Deus. Portanto, o homem é um ser criado análogo à imagem de algo. Ele foi criado refletindo algo. Ele é um tipo de espelho, uma criatura espelho, que espelha alguém, que espelha um ser, que espelha uma origem. Então, esse homem foi criado aqui, quando a gente lê Gênesis 1, temos claramente a noção de que esse homem é uma criatura. Ele é criação de Deus, ele é criação de um ser. Portanto, ele foi colocado no mundo como uma criatura, como um ser. Mas não somente como um ser que foi criado à imagem da origem, ou seja, Deus. Ele tem a característica de ser aquele que vai subjugar a criação como sendo uma espécie de representante desse ser que é Deus. Então, o homem ele é criado à imagem de alguém, à imagem de um ser que é Deus, e ele não só é criado à imagem desse ser, como ele é colocado como um representante no meio da realidade, do espaço temporal, do espaço-tempo, e ali, como representante desse Deus, ele vai ter essa característica de subjugar, né,
De multiplicar, de subjugar a terra. Então, essa pergunta, o que é o homem, é uma pergunta muito característica da filosofia. A filosofia vai perguntar: o que é esse homem? E isso vai ser alvo de várias discussões acerca da história da filosofia, acerca da história do homem, e vai gerar diversos tipos de narrativas. Vai gerar diversos tipos de resposta diante dessa pergunta. Só que nós entendemos que a resposta cristã é uma resposta não reducionista. E quando a gente diz não reducionista, ela leva em consideração não só o aspecto natural das coisas debaixo do sol, digamos assim, da nossa realidade, e não só um aspecto dessa nossa realidade, mas ela tem um olhar transcendente, que vai além desse homem, que não pode ser respondida dentro do próprio homem, ou seja, vai além desse homem, além da criação, e não só está restrita a um aspecto da criação, como ele se comunica com todos os aspectos da criação. Porque o homem, ele tem uma história, ele é um número, né? Nós podemos contar o homem, ele tem um aspecto psicológico, ele tem um aspecto biológico, ele tem um aspecto de lei, de estar debaixo de certos tipos de leis da criação, ele tem um aspecto físico, ele tem um aspecto estético. Então, tudo aquilo que está, de certa forma, colocado na realidade, compõe também essa natureza do homem. Então, nós não podemos entender o homem como simplesmente um ser biológico, né? E aí fazer essa redução de um homem biológico, ou seja, ele tem somente uns impulsos, ele tem as suas características biológicas e isso vai fazer com que ele responda o que é o homem, apenas as suas impulsões, apenas as suas características biológicas, não. Faz parte do homem, mas não é o homem todo. Então, essa pergunta, ela, ao longo da história, foi sempre colocada e teve diversas respostas, mas no século XX, propriamente, para cá, essa pergunta ela teve um grande peso. E ela gerou uma angústia muito grande. Porque, num período pós-iluminista, né, ali depois do Renascimento, depois da Reforma Protestante, o homem teve a característica daquilo que foi chamado de humanismo. E esse humanismo, basicamente, aqui, a grosso modo, dizia que esse homem tinha, pela sua razão, capacidade de transformar a realidade em uma realidade totalmente boa, totalmente completa, à medida em que ele ia dominando a criação, né, dominando as técnicas pela sua razão, entendendo tudo isso, e a partir disso ele iria construir toda uma sociedade, um modo de vida que daria a ele paz, daria a ele prosperidade, daria a ele tudo o que fosse necessário e até mesmo a vida eterna numa criação totalmente boa. Só que aí o que foi que chegou? Todo esse tipo de pensamento foi sendo construído em diversas filosofias, apresentado em diversas formas de entendimento. Só que aí chegamos no século XX e nos deparamos com várias catástrofes, digamos assim. Nós tivemos 2 guerras e nós tivemos a construção de ideologias que mataram mais do que as guerras. Então o homem olha para tudo isso, vê tudo aquilo que ele estava construindo, olha para o mundo e diz assim: poxa, nós colocamos a nossa esperança na técnica, nós colocamos a nossa esperança na razão, nós colocamos a nossa esperança no homem. Mas quando nós colocamos toda essa nossa esperança no homem, o que aconteceu foi isso daqui. Portanto, agora, o que é esse homem? Que simplesmente eu não posso colocar a minha esperança última nele. O que corresponde ao homem no mundo? Por que agora eu estou visualizando todo esse vazio que, mesmo o homem apresentando características tão sublimes, ao mesmo tempo ele está afogado em um abismo de desespero, de uma falta de sentido, de um não comprometimento com nada. Então, a partir daí, surgem vários tipos outros de filosofias,
como, por exemplo, o niilismo, que talvez seja a filosofia hoje mais dominante, até no senso comum, e não só no senso comum, como na academia, nos artefatos culturais e tudo mais. E também existiu um certo tipo de existencialismo, que tentou responder essa ausência de significado do homem. Então, tentou responder essa pergunta: o que é o homem? Então, vamos tentar construir por tudo aquilo que nós verificamos. Se nós colocamos a nossa esperança no homem, na capacidade do seu raciocínio, e não conseguimos êxito, o que nós poderemos fazer agora? Se o homem está sem sentido, e essa característica do sem sentido, desse vazio no homem, pode gerar tantas mortes, como nós estamos visualizando, e aí o século XX foi um dos séculos onde houve o maior desespero da humanidade, no sentido de que jovens tiravam as suas vidas, como nós vemos hoje as pessoas morrendo de um vírus, né? Mas o suicídio foi algo muito presente, principalmente em uma sociedade pós-cristã ali na Europa, carregado por esse sentido, na verdade do não sentido, depois de 2 guerras e filosofias que traziam, na verdade, malefícios ao homem. Por isso foram criadas formas de pensar para que esse homem não se desesperasse a ponto de tirar a sua vida. Então nós temos o existencialismo, que vai tentar buscar em um sentido próprio, em um ego próprio, no seu próprio coração, sentido para a vida. Então ele vai buscar essa existência. Já o niilismo vai dizer, não, não tem sentido de fato, nada faz sentido na vida, o homem não tem sentido de ser, por isso o homem que é forte é o homem que sabe que nada faz sentido, mas mesmo assim ele prossegue a sua vida. E essas são as 2 filosofias aí que mais compõem, digamos assim, esse senso comum e essa maneira de viver o mundo. E aí vão se colocando tentativas de fechar o buraco, e aí você vai tentar colocar na riqueza a sua forma de viver, você vai colocar nas drogas, você vai colocar no sexo e tudo mais que o homem pode tocar como forma de satisfação e prazer, para que ele não perca esse sentido total, né, que já foi perdido, e assim acabe tirando a sua vida. E aí, a tentativa de responder o que é o homem gera esse sentido que eu estava falando. O que gera esse sentido do eu, né? Na verdade, como o homem vai se definir como um ser no mundo? E aí a filosofia fala do devir, né? Do vir a ser, daquilo que não é, mas que pode vir a ser. Como o homem vai tentar relacionar tudo aquilo que ele já visualizou na história, que ele já presenciou de desgraça, e mesmo assim não conseguiu êxito com seus tipos de pensamentos, com seus raciocínios. Então, esse sentido do eu vai se perdendo à medida em que o homem vai tentando recuperá-lo e não vai conseguir alcançar. E aí, como eu falei, como a gente leu aqui no texto, o texto nos mostra que o homem foi criado, então ele é uma criatura, mas ele não foi criado por outro homem, a não ser por Deus. Ele foi criado por Deus, por isso ele tem uma ligação transcendente com ele. Ele tem uma ligação para fora. As respostas do homem não podem ser colocadas no próprio homem. As respostas de quem o homem é, desse mistério a ser explicado, né, do que seria o homem, não pode não pode ser respondida pelo próprio homem. Precisa vir de algo que venha fora dele. Porque se nós tentamos, pela nossa própria razão, responder o que seria o homem e não conseguimos, a lógica é que essa resposta não está em nós mesmos, mas ela está fora de nós. Ela está em uma origem. E essa origem é justamente Deus. Por isso, aquilo que eu falei, que a filosofia cristã, ela não vai enxergar o homem em um aspecto só da realidade. Ou seja, ela não vai ver o homem como um ser simplesmente biológico, ela não vai ver o homem simplesmente como um homem que está relacionado às economias, né? O homem econômicos, não vai ver simplesmente como um homem relacionado simplesmente à psicologia ou à sua mente, também não vai ver assim,
mas ela vai visualizar no próprio ego do homem, ou seja, na centralidade do homem, a sua ligação com todos os aspectos da realidade. Então, o homem compõe todos esses aspectos, e nós já podemos ver aqui da própria narrativa de Deus. Deus cria todas as coisas. Depois que ele cria todas as coisas, ele estabelece leis para todas as coisas, ele cria esse homem, e ele faz com que esse homem esteja ligado a ele mesmo através dessa imagem, da imago Dei, da imagem de Deus no homem, e ligado a esse Deus pela imagem, ou seja, o ego do homem, né? O ponto mais central do homem, o seu coração, aquilo que a Escritura vai chamar de coração, ou de alma, está ligado a Deus de uma maneira transcendente, ou seja, fora dele, e Deus fala para que ele domine sobre toda a realidade. Se o homem tem a tarefa de dominar toda a realidade, logicamente que ele não está ligado a simplesmente um aspecto da realidade. Logicamente que ele está ligado a todos os aspectos da realidade. Senão, ele não poderia dominar sobre a realidade. Ele não poderia dominar sobre os peixes do mar, ele não poderia dominar sobre as aves dos céus, ele não poderia dominar sobre os animais que rastejam, nem poderia multiplicar-se. Por isso, o homem está ligado biologicamente, ele está ligado psicologicamente, ele está ligado religiosamente, porque ele foi criado de uma maneira religiosa. Por isso, a filosofia reformada, digamos assim, uma filosofia cristã, vai entender o homem como um homem religioso. E o que seria esse homem religioso? Ah, Thales, então, o homem religioso é o homem que ora, né? Não. O homem religioso não é o homem que ora. Ah, então o homem religioso é o que vai para a igreja. Ou tem um certo tipo de religião. Não, o homem religioso não é esse homem que ora, nem o homem que vai à igreja. Então, como que nós vamos entender o que é esse homem religioso que você está falando? Se não é o homem que ora, se não é o homem que vai à igreja, se não é o homem que tem uma relação visivelmente ali, que nós podemos ver que ele tem uma vida religiosa. Quando nós falamos do homem religioso, nós queremos dizer que o homem foi criado de uma maneira religiosa. Ele foi criado de uma maneira em que ele se liga a Deus. Ou seja, o seu coração, ele está ligado a algo que vai para fora. Por isso que você vai ver que mesmo o homem que não ora, mesmo o homem que não vai à igreja, ele é um ser religioso. Ou seja, ele ama sempre alguma coisa. E tanto é que isso vai se relacionar com os próprios mandamentos de Deus. Quando Jesus resume o decálogo nos 2 maiores mandamentos que ele vai chamar, o primeiro é: amarás ao teu Deus acima de todas as coisas, mais do que todas as coisas. Então, o amor do homem, esse aspecto religioso, está ligado a Deus. Por isso, o homem, ele é um ser que adora, ele é um ser que ama, e ele sempre vai adorar alguma coisa. Se não ao Deus verdadeiro, ele vai adorar um ídolo, ele vai criar um ídolo para que ele adore. Porque ele foi criado assim, a imagem de Deus. Foi criado como um homem religioso. Vou tirar aqui só um pouquinho que eu estou morrendo com falta de ar. E aí, esse homem que foi criado à imagem de Deus... Vou tirar aqui. Esse homem que foi criado à imagem de Deus de uma maneira religiosa, ele foi criado para adorar, para amar alguma coisa. Por isso, o sentido do eu não pode estar associado simplesmente a esse coração do homem, sozinho, solitário, nele mesmo. Ele está relacionado com toda a realidade. E aí, falando desse sentido, nós podemos dizer que esse mistério, né, do eu, do homem, né, que é muito discutido nas filosofias, mas que a gente pode tirar da Escritura não facilmente, porque o estudo é profundo e leva a muitas coisas para a gente discutir, mas que Deus coloca na sua Escritura como algo que revela o que é o homem. Então, o homem, basicamente, ele para achar o sentido próprio seu, ele precisa de uma tríade. Ele precisa de 3 aspectos muito importantes para que ele consiga saber o que ele é.
E esses três aspectos estão aqui também, nós podemos ver. Primeiramente, qual é esse aspecto? Esse ego do homem, esse coração que ama, né? Esse coração que é religioso, essa alma do homem, ela está ligada diretamente com a realidade que Deus cria. O homem, por ser uma criatura, está ligado à criação. E o homem, por ser a imagem e semelhança de Deus, ele vai representar o próprio Deus nessa criação e ele vai ser, de certa forma, aquele que vai ligar o seu ego à própria criação. É por isso que quando o homem cai, não só o homem cai, como a própria natureza cai também. Já percebeu? A natureza, ela não está como ela deveria estar. A natureza está contra o homem, está em rebeldia. Ela aguarda, como o apóstolo Paulo fala, lá em Romanos 8, que ela aguarda, ela geme a volta do Filho de Deus, para que ela tenha a restauração completa. Porque quando o homem cai, pelo seu coração ser aquele que representa Deus, que está ali ligado à criação, a criação cai junto a esse homem, porque ela está ligado ao seu coração. Por isso, esse é um aspecto muito importante. O ego humano, ele se relaciona com a nossa existência temporal, com a nossa existência física. Então, tem esse referencial central. Agora, em segundo lugar, outro aspecto muito importante, que vai ser trabalhado muito nessa filosofia existencialista, né? Não vai ser totalmente errada, claro, vai apresentar muitos aspectos errados, a maioria, mas ela não vai estar totalmente errada quando ela diz que o homem precisa se relacionar com o outro, né? E aí tem um autor muito importante que muita gente se baseia nos seus estudos, que não está errado, mas está incompleto, que é o Martin Buber. Ele vai trabalhar a ideia do eu-tu, né? Quem já ouviu falar desse livro, talvez você já deva ter escutado em algum lugar. O eu-tu, seria eu-tu. O eu-tu é justamente uma resposta a esse primeiro aspecto que eu falei. Se o homem está ligado à natureza, ele está ligado às coisas, ele não pode simplesmente transformar tudo em coisas. E se ele não pode transformar tudo em coisas, ou seja, eu não posso tratar o Paulo como uma coisa, como um objeto. Eu não posso tratar a Bia como um objeto. Eu preciso tratar ela como uma pessoa. Eu preciso tratar o Paulo como uma pessoa e respeitá-lo como uma pessoa, respeitá-la como uma pessoa. Então existe a relação do eu-tu. E nessa relação do eu-tu, eu vou encontrar o que é o homem. Eu vou encontrar a dignidade do homem, eu vou encontrar os seus aspectos emocionais, eu vou encontrar tudo aquilo que eu preciso visualizar em mim, que eu visualizo no outro. Só que, como eu falei para vocês, a filosofia cristã não vai ser reducionista. Então, se nós temos o primeiro aspecto, que é a relação do homem com as coisas, a relação do homem com os objetos, a relação do homem com a criação, nós temos essa segunda também, que é a relação do homem com o outro homem, né, o seu semelhante, só que não para por aí. Porque se eu tiver uma relação eu-tu, eu não vou ter uma resposta completa daquilo que eu sou. Por quê? Porque o homem é um ser transcendente. Ele é um ser que tem uma origem. Então, aquilo que falta em mim, falta em você também. Eu não consigo visualizar em você aquilo que falta em mim. Porque, no final das contas, os dois estão faltando alguma coisa. E eu não sou um complemento de ninguém, porque eu sou um semelhante seu. Eu não sou superior a você para que você veja em mim algo que falta em você. E vice-versa. Portanto, a gente nunca vai conseguir resolver esse problema. O homem nunca vai conseguir achar o sentido do que ele é se ele olhar simplesmente para o outro. E aí precisa do quê? Precisa da origem. Precisa do arquê, da origem do homem. E quem é essa origem? É Deus. Por isso o homem ele está ligado nessa tríade. Sim, ele tem aspectos relacionados à realidade, todos os seus aspectos temporais no mundo, mas ele tem também a relação eu-tu, do homem com o outro homem. Ele tem também a relação com a origem divina, cuja imagem do homem, cujo homem foi criado à imagem dessa origem. Então, o sentido do homem, ele só
pode ser respondido, no final das contas, pela origem. Sem a origem, o homem não consegue responder quem ele é. E aí, tudo isso vai levar a uma espécie de conhecimento incompleto e vai gerar várias mazelas. Por exemplo, um exemplo prático, tá? Exemplo prático. Por que que se por acaso eu estou aqui, né, falando para vocês, e a porta aqui está aberta, e passa um homem ali e é atropelado. Por que que eu deveria sair aqui, correr com vocês para ajudar aquele homem? Por que que ele tem uma importância? Por que que ele tem uma dignidade a ser respeitada? Porque ele está ligado à origem. Porque ele tem a imagem e semelhança de Deus. Caso contrário, o homem seria um nada. Ele seria sempre um devir, né? Que a filosofia chama. Sempre um vir a ser. Ele nunca conseguiria chegar a ser, a ter um significado. Porque o que dá significado a ele é essa alma religiosa, é essa ligação com a origem. Por isso que eu deveria ir acudir àquele homem, né, e tratá-lo com dignidade, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Ele reflete Deus. Por isso a dignidade daquele homem está ligada a Deus e não à sua própria, o seu próprio ser. Porque ele, sozinho, autônomo, não tem dignidade. Não tem. Seria simplesmente aquilo que Darwin falou, né? O mais forte contra o mais fraco. Então, se eu sou mais forte, se eu tenho mais poder, eu esmago você, porque você está me atrapalhando. Se você, no final das contas, não tem dignidade alguma, não tem nenhum referencial de dignidade, eu simplesmente posso lhe matar, acabar com a sua vida, prender você, subjugar você, à medida em que a minha força deixa eu fazer isso. Por isso o cristianismo é tão importante, por isso que a antropologia filosófica cristã é tão importante, para que a gente consiga colocar balizas, né, fundamentos, para dizer por que esse homem é digno, por que ele merece liberdade, por que não é o Estado que simplesmente subjuga os homens, que determina as leis, porque no final das contas são outros homens que estão lá, que cuidam ou tratam do público, né, de outros homens. Então, eu preciso de todo esse referencial antropológico, saber quem eu sou, o sentido do eu, o sentido do meu ego, da minha alma, de onde eu vim, para que eu consiga responder essas respostas. Porque se eu não conseguir responder essas respostas, por exemplo, o pastor Ricardo hoje falou da questão do sofrimento. Se eu não tenho essas respostas fora de mim, se no final das contas o eu não faz sentido, o sofrimento também não faz sentido. E por que sofrer? Por que não acabar com a minha vida logo? Qual o sentido de eu continuar sofrendo? Não tem. Por isso, logo eu concluo que é melhor morrer, né? E a gente sabe que não é assim. Então, eu preciso de um referencial para entender o que eu sou, o meu sentido. Por isso eu preciso de uma revelação. O homem não consegue simplesmente compreender essas coisas com seu próprio raciocínio. Tudo que eu falei aqui para vocês, não foi consequência de um estudo simplesmente proporcionado pela minha inteligência ou pela inteligência de outros homens. Não foi. Não tem como. O nosso estudo, nosso pensamento, ele sempre vai ser deficiente. Por quê? Porque nós estamos em queda. Nós estamos longe da origem. Nós rompemos a nossa relação com Deus. Por isso, a nossa mente ela foi afetada também. Nossa razão foi afetada. Por isso, nós precisamos de uma revelação. E a revelação tem esses pilares: a criação, a queda e a redenção. E essa revelação faz eu entender que eu sou criação. Essa revelação faz eu entender que o homem caiu e precisa ser restaurado. E faz eu entender que nós já fomos redimidos. E nós voltaremos a uma ligação plena com a origem por causa dessa redenção. Por isso eu preciso da revelação
para que eu consiga compreender quem é o homem. João Calvino falava que o entendimento correto de quem é o homem passa primeiro por um entendimento correto de quem é Deus. E eu só vou conhecer quem é Deus a partir daquilo que ele me diz. Por isso, Deus é a origem que revela o homem a ele mesmo. É a palavra de Deus, é a palavra revelação que vai dizer quem o homem é. Como um ser que nós lemos aqui foi criado, como um ser que é a imagem e semelhança de Deus, e como um ser que, por estar ligado pelo seu ego, a sua alma, ligado ao transcendente, à origem, que é Deus, ele foi colocado no mundo como alguém que representa essa origem e que, assim, precisa ser uma autoridade diante dessa criação e ter uma responsabilidade de cultivo, de guarda, como Deus vai falar aqui no capítulo 2. Por isso, Deus é a origem que revela o homem a ele mesmo. Quando Deus diz, eu sou o Senhor, eu sou o Criador, isso já me revela que eu sou escravo e que eu sou criatura. Se Deus é Criador e Senhor, eu sou criatura e também sou escravo, certo? Então, Deus é a origem que revela o homem. E aí, como que eu vou conseguir, por exemplo, eu falei aqui que o coração do homem é caído. Ele tem um abismo entre ele e Deus, né? Pascal dizia que Deus, ao criar o homem, ele criou o homem com 2 tipos de amores. Um infinito. Quer fazer uma pergunta? É depois, né? A pergunta? É depois a pergunta? Depois. Então, se o homem está com esse rompimento, Pascal dizia que o homem foi criado com 2 amores. Que são esses amores? Um infinito e o outro finito. O infinito está ligado a Deus e o finito está ligado a ele mesmo e ao seu semelhante. Porque ele é um ser finito, não infinito. Deus é infinito, por isso esse amor também é infinito. Ao homem romper esse amor infinito por causa da queda, ele redireciona esse amor infinito a outras coisas e a ele mesmo. Por isso esse homem vai sempre sentir o vazio, aquilo que Eclesiastes, Provérbios e toda a Escritura vai nos mostrar, desse vazio do homem que é do tamanho de Deus, porque esse homem precisa de Deus. Mas agora, por causa da queda, nós vimos esse ego, esse coração, essa radix, né, o radical do homem, a sua própria raiz, ou seja, o seu ponto mais central está rompido com a origem. Precisa de uma restauração, precisa de uma religação, precisa de uma religião. E essa religião, essa religação, só pode vir através de um restaurador, que é o próprio Deus. Por isso, Cristo, ele é o restaurador do ego, do coração, da alma do homem, ligada novamente à sua origem. Cristo é aquele que, por ser a palavra revelação do próprio Deus, ele mesmo ser a palavra, ele mesmo ser Deus, ele vai conseguir restaurar esse coração do homem à sua origem e novamente dar sentido eterno a esse homem, como ele foi criado para ser. Um ser eterno, um ser que está ligado à origem que é eterna e que tem comunhão para sempre com essa origem e que responde todos os anseios, tudo aquilo que o homem precisa. É interessante que a gente vê por que nós estamos discutindo aqui sobre origem, sobre ego do homem, sobre sentido da vida, sobre sentido do eu. Se nós estamos perguntando sobre sentido, é porque nós fomos criados como seres significativos, que têm uma significação em Deus, que têm um propósito em Deus. Senão, nós não estaríamos falando aqui sobre sentido de nada. Se estamos falando sobre sentido, é porque esse sentido existe. E esse sentido só pode ser restaurado pela palavra revelação, pelo Cristo restaurador do ego, do coração do homem, religando essa natureza humana, que é criada à imagem de Deus, à sua origem novamente. E assim, dando vida novamente a esse homem,
e fazendo com que todos os seus anseios sejam respondidos e sejam vividos de uma maneira plena. Então, algumas coisas que nós podemos tratar aqui, claro, nós fizemos uma breve introdução sobre o que seria uma filosofia cristã, né? Sobre a antropologia, uma cosmovisão cristã sobre o homem. Nós podemos trazer algumas coisas práticas, né? A gente falou teoria, mas certo. E para que eu preciso disso? Primeiro, para que a gente entenda que o homem tem algum certo, um tipo de dignidade, nós precisamos ter esse entendimento cristão. Senão, o homem simplesmente não tem dignidade nenhuma. Os direitos desse homem, direitos humanos, não fazem sentido algum. As leis que são colocadas simplesmente não fazem sentido algum. Outro exemplo, se eu entendo essa filosofia cristã, esse sentido, essa identidade cristã, a partir de uma filosofia baseada na escritura, naquilo que Deus revela ao homem, eu agora compreendo por que eu não posso xingar o Paulo, por que eu não posso xingar o Felipe, por que eu não posso tratar a Bia mal, por que eu não posso tratar a Paula mal, porque são imagens e semelhanças de Deus. Por que Cristo fala que quando você chama o seu irmão de idiota é um pecado tão severo? Porque no final das contas, quando você chama o outro de idiota, quando você chama o outro de algum nome que rebaixe a sua humanidade, você está fazendo isso com o próprio Deus, porque ele colocou a sua imagem e semelhança no ser humano. Por isso você não pode tratar o outro ser humano dessa maneira, não pode reduzi-lo, né? Quando você chama de animal, por exemplo, a gente chama de animal, né? Tá jogando videogame, ou então assistindo muito comum, assistindo um jogo de futebol, quando ele chuta errado, a gente chama animal. Por que nós não podemos fazer isso? Porque quando eu reduzo a natureza humana a um animal, eu estou dizendo que a imagem e semelhança de Deus está reduzida a um animal. E isso, no final das contas, é um pecado não só contra outra pessoa, mas contra o próprio Deus, que colocou a sua imagem e semelhança ali. Isso são dois aspectos práticos, né, da nossa vida, para a gente entender por que a gente não deve fazer isso, por que o homem tem uma certa dignidade, por que eu tenho que dar esmola a um semelhante meu e simplesmente não deixá-lo morrer, né? Por que é importante eu ir atrás de vacina para todos os homens? Por que simplesmente aquele que tem o poder da ciência, ele não faz simplesmente para ele e deixa o resto do mundo morrer? Por que as nossas relações são importantes? Por que nós estarmos aqui reunidos é importante? Né? Então, tudo isso passa por um entendimento de quem é esse homem. E essa resposta sempre vai vir da origem, que é Deus. Né? Então, desculpa aí se eu falei aspectos filosóficos, né? Termos filosóficos, mas é muito importante a gente não ficar simplesmente só numa teologia, mas numa filosofia. Por quê? Porque a filosofia ela vai ter o entendimento de todos os tipos de ciência, inclusive da teologia. Então, ela vai fazer uma visualização mais ampla. E, por isso, é muito importante a gente ter um entendimento filosófico realmente cristão sobre o mundo, sobre a realidade e sobre nós. Certo?